pai, quando isso vai acabar? Talvez a pergunta que a gente deveria fazer era: o que Deus quer produzir em mim através disso? Essa pergunta muda completamente a nossa postura, porque a gente deixa de ser vítima do processo e a gente se torna aluno do processo. Agora pensa em José. José recebeu um sonho quando ele era criança, pequeno. Mas entre o sonho e o palácio aconteceram N coisas, né? Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, foi acusado de forma injusta, foi preso, foi esquecido. Vamos lá, humanamente falando, parecia que Deus tinha largado de mão José, né? Mas Deus, ele nunca abandonou. Enquanto José achava que estava apenas sobrevivendo, Deus estava formando um governador. Agora pensa só em Moisés. 40 anos vivendo como príncipe. Depois 40 anos vivendo de ovelhas. Você consegue imaginar o que deve ter passado na cabeça daquele homem? Será que ele falava assim, será que eu desperdicei minha vida? Será que Deus também desistiu de mim? Mas irmãos, aqueles 40 anos no deserto não foram um desperdício. Foram a escola ali foram a escola onde Deus ensinou Moisés a liderar um povo inteiro. Agora pensa ali só em Davi. Samuel, quando ele derruba o óleo na cabeça de Davi, poderia imaginar que assim, no dia seguinte ele estaria como rei, sentado ali no trono. Mas não foi isso que aconteceu. Ele voltou para onde? Para o campo, para as ovelhas, para a rotina dele. Nada mudou, nada mudou. Mas ali tudo já havia mudado espiritualmente, porque Deus havia declarado um destino. Agora faltava preparar esse homem. E é aqui que uma verdade poucas pessoas ali entendem, né? O óleo veio antes da coroa, a promessa antes da realização, a escolha antes da promoção, e é exatamente dessa forma que Deus trabalha. A gente quer que tudo aconteça rapidamente, mas Deus trabalha em profundidade. E profundidade muitas vezes leva tempo, né? A gente vive uma geração imediatista ali, a gente quer tudo rápido, crescimento rápido, resposta rápida. Até os milagres, hoje a gente está querendo um milagre rápido, né? Mas Deus, ele continua trabalhando como ele sempre trabalhou. Devagar, em silêncio, nas pequenas decisões ali, no secreto, no cotidiano. Meus irmãos, porque o caráter, ele não é formado em um único culto ali de domingo, ele não é formado na segunda-feira, na terça, na quarta. Quando ninguém está olhando, quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém publica, é ali que Deus está trabalhando. Deixa eu compartilhar uma experiência muito pessoal. Ao longo da minha caminhada, Deus já me permitiu viver momentos muito especiais, né? Momentos especiais. Eu já vi portas se abrirem, eu já vi e presenciei e vivi sonhos sendo realizados. Eu já vivi algumas experiências que eu jamais imaginei viver. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo uma coisa. Os maiores milagres não foram as portas que Deus abriu para mim. Os maiores milagres foram as mudanças que Deus fez dentro de mim. Antes de abrir essas portas, porque hoje eu entendo algo que antes eu não tinha tanta compreensão. Se Deus tivesse me entregado algumas dessas bênçãos anos antes, eu certamente, talvez eu não tivesse estrutura para sustentá-las. Talvez o sucesso tivesse alimentado o meu ego. A influência teria roubado a minha dependência de Deus ali. Talvez algumas conquistas teriam custado a minha família e quase custou. Então, assim, hoje eu consigo agradecer até pelas esperas, até pelos ainda não, até pelas portas fechadas, porque elas também fizeram parte da minha formação.